Quando eu comecei, eu falei assim, eu vou usar o aplicativo da Sanar, o cronograma, mas eu vou usar outro material. Mas não tem condição de ler aquele tanto de... Não tem condição. Não conseguia acompanhar o tamanho das apostilas. E aí eu comecei a seguir mesmo o fluxo da Sanar. Eu sou Ana Paula Borges Santos. Eu sou de Anápolis, Goiás. Eu fiz faculdade no Mato Grosso, na Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Rondonópolis. Quando é que começou esse sonho de GO aí? Sempre foi? Ou Não, começou no final da faculdade? E aí, como é que foi essa preparação para isso? foi assim, eu sempre quis ser médica, mas eu achava que eu ia ser outra coisa. No começo eu queria ser oftalmo, depois, mais velha assim, eu queria ser cardiologista, antes de entrar na faculdade. E aí, a parte de GO, primeiro veio muito de uma questão de ideologia. Eu me considero uma mulher feminista, e quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre violência obstétrica e feminismo, eu falei assim, é aqui que, como médica, eu posso ajudar outras mulheres. Assim, eu gosto tanto da clínica quanto da cirurgia. E a GO me dá esse campo, assim, de poder estar em tudo, acompanhar mulheres em várias fases. E foi assim que eu decidi. Como é que foi você decidiu antes do internato e aí você sabia que as provas iriam acontecer? Como é que foi esse processo de preparação? Era comum a preparação de 2 anos, não era? Como é que as outras pessoas faziam? No quinto ano, nem eu, nem ninguém da minha turma ficou focado em prova. Nosso internato era bem puxado. Assim, a gente começou por clínica e cirurgia, a gente tinha estágios que iam um dia todo, chegava no final do dia, a gente tinha reunião clínica, sessão clínica, seminário, então era muito. O quinto ano foi bem pesado. Então, ninguém estudou fora do internato. Quando chegou o sexto ano, aí começou aquele frenesi, tipo assim, tem que fazer prova, tem que fazer prova. E aí eu falei, se eu não fizer nada, eu não tenho disciplina, desculpa, eu não tenho disciplina para estudar sozinha. Se eu não tiver um negócio ali, tipo assim, um cronograma, um negócio que eu tenho que fazer, eu disperso muito fácil. E aí foi por isso, tipo assim, não lembro como, mas foi assim que eu caí na Sanar, porque eu fui pesquisar todos os cursos que tinha, para ver se tinha algum que eu conseguia, só para eu ter um norte para estudar. Tanto que, vou ser bem sincera, quando eu comecei, eu falei assim, eu vou usar o aplicativo da Sanar, o cronograma, mas eu vou usar outro material. Mas não tem condição de ler aquele tanto de... Não tem condição, não é para falar. Legal, Mas legal, não tinha legal. condição, não conseguia acompanhar o tamanho das apostilas, porque era tipo assim, 30 páginas para um assunto. E aí eu comecei a seguir mesmo o fluxo da Sanar. Eu assistia às aulas, nem sempre eu lia a apostila, mas eu lia algumas, e fazia questão, fazia muita questão. No plantão eu fazia questão, era eu e meu aplicativo para cima e para baixo no plantão. Como é que você apostou o ápice da sua carreira médica na gente? Por quê? Então, eu já sou um curso novo, e vocês eram um curso novo. E aí eu falei assim, vamos tentar. Eu não tinha, tipo assim, se eu não fosse aprovada, eu ia trabalhar, estudar mais um ano e era isso. Assim, eu não Entendi. tinha aquela ansiedade, porque eu sou jovem. Eu não tinha aquela ansiedade que eu precisava passar. Eu queria muito, claro, mas eu sabia que, tipo assim, se não conseguisse, eu ia estudar e tentar mais uma vez. E a Sanar tinha aulas curtas. Eu, tipo assim, na época era só as propagandas, eu via que as aulas eram pequenas. E, tipo assim, eu lembro até que a propaganda que eu assisti era de infecção do trato urinário. Era, tipo assim, uma aula de fisiologia, uma aula de... E eram aulas curtinhas e cheias de questão no meio. E eu achei esse negócio legal. Aí eu falei, vamos dar essa chance aí. Quem da Sanar você acha que conseguiu te dar um up, ou às vezes não conseguiu, mas quem que você lembra que era especial para você? Quando você via a aula, você falava assim, a aula desse cara eu curto. O Álvaro, nossa, eu amo as aulas do Álvaro. Até hoje ele aparece na televisão, meu professor do cursinho, como se ele fosse íntimo. O Kita, eu gostava muito do Kita. Eu esqueci o nome da professora da PED, mas eu gostava muito das aulas dela. Gente, eu esqueci o nome dela, desculpa. A Nath. A Nath, isso, a Nath. Você também, mas aí vai falar que é porque você tá aqui.
Mas eu gostava das aulas de preventiva, porque você fazia enfiar preventiva na minha cabeça. Era um milagre, assim. Como é que foi essa sensação? Conta pra gente do ter sido aprovado em GEO. Eu fiz as provas todas em novembro e dezembro. Então, minhas aulas foram até final de dezembro. Eu formei uma semana antes do Natal. Então, fiz todas as provas. Eu fiz as provas da faculdade e eu falei assim, vou descansar. Porque, como eu te falei, eu fiquei sem férias logo antes do internato. Então, tava assim, uns 2 anos sem férias nenhuma. Eu tirei Natal e Ano Novo de 2018. E aí eu fiquei assim, eu tava exausta. Eu falei, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou mais fazer prova, não vou fazer nada, vou descansar. Quando eu fiz a prova daqui, onde eu fui aprovada, eu falei, não vai dar de jeito nenhum. Porque eu saí da prova desiludida, a prova daqui é muito difícil. E eu falei assim, cara, não vai dar. E aí eu fiz a do PSU no mesmo final de semana. Aqui foi sexta e no PSU foi no domingo. E aí eu saí de Rondonópolis para Goiânia, de Goiânia para BH, tipo assim, tudo no mesmo final de semana. Eu cheguei na prova do PSU exausta. E aí eu não fui bem na prova do PSU e o PSU era tipo minha esperança. Aí umas 2 semanas depois eu fiz o Sul São Paulo, só fiz essas 3 provas. E aí eu só fiz essas porque eu também, de novo, não tinha condição de fazer um monte de prova. Vi onde tinha mais vaga e onde eu queria. Era que tinha menos vaga e era que eu mais queria porque era perto de casa. Passar na prova de residência é uma das sensações mais gostosas que tem, entendeu? É igual passar no vestibular, e só aproxima disso, ter filho, essas coisas assim que você tá ficando mais velho, mas não é o seu caso ainda. Qual que é o conselho que você dá para quem tá tentando prova de residência agora, esse ano? Eu acho que esse ano vai ser difícil como foi ano passado. Eu vi que as notas aumentaram muito, as notas aqui onde eu faço residência aumentaram bastante. Então, assim, não tem outro jeito. Tem que sentar, estudar e fazer questão. Pegar a prova de onde você quer passar e fazer de novo. Quando eu vim fazer a prova aqui, eu peguei os 3 anos anteriores, um mês antes da prova, eu fiz um mês, vi tudo que eu tinha errado, estudei, fiz a prova seguinte. Estudei, e nessa eu fui aumentando. Cada prova que eu fiz, daqui, eu aumentava 3 a 4 questões. Isso assim, nas vésperas da prova. Então, assim, tem que sentar, estudar, fazer questão. Não tem jeito. A apostila não vai dar tempo. Não tem jeito. Foca em aula e fazer questão. Aula e fazer questão. E saber por que você está errando e o que você tem que fazer para melhorar as questões. E, assim, pé no chão, acalmar, perto de prova, não ficar desesperado, não ir fazer questão véspera da prova, no caminho para a prova, acalmar, ter um tempo para sair, para curtir, ficar em casa com os amigos, conversar. Assim, logo no finalzinho do ano, eu falei assim, nossa, eu tenho que despedir da faculdade. E eu fiz novas amigas, eu fiz amigas calouras, faltando, assim, 3 meses pro final da prova. Então, assim, eu acho muito importante, além de estudar, você tem um tempo para descansar, tirar aquele dia ali que você vai deixar a prova de lado e curtir a vida também, porque a gente também tem essa parte.